Se você entrou nesse vídeo para aprender um pouco mais da palavra, de forma rápida, simples e objetiva, você entrou no vídeo certo. Seja bem-vindo ao canal, eu sou o pastor Diego Ferraz. E não esquecendo, se você já é inscrito no canal, já deixa o seu like aí, tá bom? E se você não é inscrito, tá esperando o que para se inscrever? Se inscreva no canal e ative o sininho como todos para você receber o que? As próximas notificações. Os próximos vídeos que for publicado, você vai ser lembrado aí no seu aparelho, tá bom? Nesse vídeo nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de João. João capítulo 11, do versículo 38 ao 57. Vamos lá? Observa aí que esse cenário todo que chegou até o versículo 38, foi o que eu comentei nos outros vídeos, foi o momento que Jesus estava em outro lugar, Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente, mas aí Jesus demorou mais alguns dias para ir até o lugar, esperando que Lázaro, além de doente, Lázaro viesse realmente a morrer, porque o milagre que Jesus queria fazer não era um milagre da cura, mas um milagre da ressurreição. E aí depois Jesus volta, chega até o local onde Lázaro está, encontra com as irmãs de Lázaro e chega a um momento que ele tem aquele versículo que ele chega a chorar. E aí as pessoas começam a achar, Jesus poderia ter chegado antes, as próprias irmãs de Lázaro, né? Falou assim, Jesus, se o senhor estivesse aqui antes, meu irmão não ia morrer. Agora meu irmão morreu. Já tá até... Olha lá como é que ele tá, ó. Já... Em outras palavras, né? O senhor chegou atrasado. Aí, nesse momento, depois que ele já conversou com as irmãs, né, de Lázaro, já falou sobre que Lázaro ia ser ressuscitado. E elas jogaram esse momento lá para o futuro, mas Jesus estava falando do momento presente. Agora vamos ver o que a continuação do que Jesus estava falando. Olha o versículo 11. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tire a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Olha o cenário. Jesus chegou até o local onde tinha a pedra, Lázaro estava lá dentro. Tinha muitos judeus, porque a Bíblia aí nos vídeos anteriores, você pode assistir depois se você não assistiu. Ele fala o quê? Que muitos judeus foram até o encontro de Marta e de Maria para consolar elas. Então tinha uma grande multidão. E essa grande multidão também tinha certeza que Lázaro estava morto, porque já cheirava mal, já tinha 4 dias. E aí, só que Jesus dá essa ordem, né? Qual foi a ordem que ele deu no versículo 39? Tire a pedra. Aí Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Olha o versículo 40. Mas Jesus respondeu, eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Versículo 42. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creio que tu me ouviste. Esse versículo 42, se a gente não ter cuidado, a gente passa assim, lê por cima e não presta tanta atenção. O que esse versículo pode nos enriquecer? O que esse versículo pode trazer para a gente? Versículo 42. O finalzinho do versículo 41 disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aí ele continua, Jesus falando bem assim, eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. Isso mostra que o objetivo de Jesus era o quê? Dar oportunidades para que as pessoas pudessem crer que ele era o Filho de Deus. E que a multidão e as pessoas poderiam crer, essa era a oportunidade, né? Crer que Deus ouvia e ele era Filho de Deus, o próprio Filho de Deus. E aí no versículo 43 vai dizer,
E depois de dizer isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixe que ele vá. Então mostra o momento que Jesus faz o que? O milagre da ressurreição. Todos ali estavam esperando o quê? Que ele pudesse fazer um milagre da cura da doença. Mas Jesus, com o objetivo de mostrar esse novo sinal, que não tinha acontecido ainda, ele espera Lázaro primeiro morrer, chega depois de 4 dias que Lázaro morreu, e todo mundo vai ver assim, ó, já morreu, se ele tivesse aqui poderia curar, e ele faz um outro milagre que as pessoas não tinham visto ainda. Qual foi o milagre? O milagre da ressurreição. Jesus já vencendo a morte. Claro que Jesus também vai vencer a morte depois que ele morre na cruz e ele ressuscita, mas ele já está dando o quê? Já mostrando que ele também domina e ele vence a morte. Ele tem o domínio sobre tudo. O controle de todas as coisas está na mão de Jesus. E aí o que acontece? As pessoas vê o quê? Lázaro saindo, é claro. Olha o versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Então, versículo 45 diz o quê? Muitos dos judeus que veio visitar Marta e Maria, que veio consolar, muitos. É bem claro o versículo 45, muitos. Ali não está dizendo todos. Aqui já dou um conselho para quem prega, para quem evangeliza, para quem fala da palavra de Deus para alguém, para sua família, para quem que seja. O próprio Jesus ressuscitou Lázaro e não foram todos que começaram a crer nele. Agora imagine a gente pregando o evangelho, falando da palavra de Deus e a gente espera que todos venham a crer? Se o próprio Jesus, o povo não era 100%, então está dizendo muitos e não todos. Agora, olha o que aconteceu no versículo 46. Muitos judeus creram, versículo 45. No 46 vai dizer, outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? E aqui a gente vê o quê? 2 grupos, 2 reações. Qual foram essas 2 reações? Um grupo teve fé e outro grupo existiu o quê? A resistência, a incredulidade. Eles resistiram e o milagre que foi feito fizeram eles resistir mais ainda, ter mais raiva, ter mais ódio. Então sempre vai existir esses 2 grupos, não vai ser 100%, só depois, quando Jesus voltar, a Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, mas daqui até lá, a Bíblia sempre mostrou isso e sempre vai ser assim. Alguns vão aceitar, outros não vão, muitos vão ter o coração muito duro e não vai aceitar de forma nenhuma. Olha o versículo 48. Se o deixarmos assim, isso aqui é a continuação do versículo 46 e 47, onde o grupo que resistiram foram falar tudo o que aconteceu. E aí o finalzinho, só para a gente pegar o contexto aqui, o finalzinho, vamos pegar o 47 e já vou ler no 48. Então os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, o pessoal estava se revoltando. O que a gente pode fazer para parar esse homem? Mas tem que fazer alguma coisa. Aí no versículo 49 vai dizer: mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Observa que ele estava profetizando e falando algo do Velho Testamento, profetizando sobre a morte de Cristo. Provavelmente, talvez ele não estava entendendo tanto, mas
o Espírito Santo ali, né, trazendo a revelação para ele, e ele começou a falar isso aí. Aí vai dizer no versículo 51, ora, Caifás não disse isto por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Ele já estava profetizando. 52. E não somente pela nação, mas também para reunir um só corpo, os filhos de Deus, que andam dispersos. Quando fala aqui que no 52, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos, eram todos, tanto judeus quanto gentios. Judeus fica fácil para todo mundo entender quem são os judeus. Até hoje existem os judeus. Existe a nação de Israel, o povo judeu. Tá bem? Segura aí. Mas tem pessoas que não sabem o que é gentio. O que é pessoas, né? Os gentios somos todos nós que não somos judeus. Tá entendendo aí? Eu vou pegar um exemplo. A nação brasileira. É como se fosse o brasileiro e os de fora. Então, brasileiro é uma coisa e quem não é brasileiro é alguma outra nacionalidade. Então, gentios são todos aqueles, incluindo nós, que somos quem? Que nós somos um povo que nós não somos judeu, nós somos gentios. Então, gentios, de uma forma bem simples, bem resumida, é isso. Gentios é o povo que não é judeu. Então, se você não é judeu, você é o povo que gentil, que teve a oportunidade de receber a palavra, principalmente através do apóstolo Paulo. Os discípulos pregavam para os gentios, os outros discípulos, depois que Jesus partiu, né, e o Espírito Santo veio, ele pregava, mas um dos que foi chamado realmente para os gentios, que foram para nós, foi o apóstolo Paulo. Entenderam aí? Qualquer dúvida é só colocar no comentário aí que eu te respondo. Aí observa agora no versículo 53. Então, antes disso, Caifás, ele fala o quê? Ele traz uma revelação sobre a morte de Cristo, não apenas para os judeus, mas para os gentios também. 53. Desde aquele dia, resolveram matar Jesus. Eles veem Jesus, eles viram Jesus fazendo a cura, fazendo milagres. Caifás ainda vem e revela isso através, né? Deus ministra isso para ele. Mesmo ele falando isso, aquilo parece que entra nos ouvidos, né, daqueles homens que estão chateados, estão com o coração duro. Alguns eu acho que nem entra e outros devem estar no ouvido e sair no outro. E isso acontece com muita gente, viu? E qual foi a decisão que eles tiveram depois disso tudo? Em vez de acreditar em Jesus e se render, a decisão foi essa no versículo 53. Desde aquele dia resolveram matar Jesus. Aí 54. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os seus discípulos. Então, nesse momento, Jesus era quase um fugitivo, né? Ele tinha que estar se esquivando, se escapando, porque o povo já estava tomando aquela decisão. Esse grupo já estava tomando a decisão de matar Jesus, já fazendo planos, arquitetando, né? Fazendo as suas reuniões. E o tema da reunião era o quê? E aí, a gente tem que matar Jesus. Bora arrumar uma forma de matar Jesus? Versículo 55 agora. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: o que vocês acham? Ele não virá à festa? 57. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para que pudesse prendê-lo. Então, olha o cenário que está aí até o momento. Jesus fazendo cura, fazendo sinais, fazendo uma coisa e outra. Um grupo crendo em Jesus. A Bíblia fala que um grupo, quando viu Lázaro ressuscitou, eles creram e teve fé em Jesus e começou a seguir Jesus. Mas o outro grupo que ficou cada vez mais incrédulo, com o coração endurecido, e começou a planejar o que? O plano deles era matar Jesus. Então esse é o cenário. Um grupo querendo matar Jesus e um grupo crendo, e Jesus tendo que
se esconder em alguns momentos. Por quê? Porque o plano daquele povo era matar Jesus. Mas o que foi que aconteceu? Você vai saber nos próximos vídeos. E te aguardo, tá bom? Se você não é inscrito no canal, entra aqui e se inscreva no canal, não esqueça não. E aqui tá a playlist, ó, tanto os vídeos passados, se você não assistiu, e quanto os vídeos também que vai vir pela frente, vai estar tudo aqui, ó, na playlist, tá bom? Deus abençoe e te aguardo no próximo vídeo.